Damos-te as boas-vindas ao nosso universo das gotas intemporais, onde a inspiração nasceu de uma simples conversa entre amigas ao telefone. Eu sou a Ângela. E eu sou a Teresa. Numa perspectiva de partilha responsável, prepara-te para uma vivência cativante, repleta de experiências autênticas, risos contagiantes, soluções fora da caixa e insights que transcenderão o tempo. Convidamos-te a embarcar nesta linda viagem, porque afinal, a harmonia da vida é o dançar das gotas intemporais. Damos as boas-vindas a mais um episódio das Gotas Intemporais, um espaço onde proporcionamos conversas curiosas que vão desde a ciência à espiritualidade. Oi. Olá, bom dia, Teresa, estás boa? Bom dia, Portugal, bom dia, querido intemporal, bom dia, Alberto. Muito bom dia, parabéns pelo podcast que está fantástico. Obrigada. A sério? Sim, acompanho todos os episódios. Não falhas um, Não falhos um. mas estamos a melhorar, não estamos? Sim, sempre. Estamos aqui para isso, né? Tu és professor, não é? De gestão. Isso. E, portanto, tu tens que ajudar aqui a gerir aqui nosso podcast. Mas estão indo muito bem. Obrigada. Bem-vindo, Alberto. Obrigado. Obrigada pela presença aqui. Eu agradeço a oportunidade. Então vamos começar aqui um assunto que é sobre o mundo das rãs. Porquê que as pessoas deverão ficar a ouvir esta conversa que hoje vamos ter? Bom, nós poderíamos começar dizendo, né, que a rã é um animal fantástico. É um dos poucos animais que que passa a sua vida num processo de transformação. Ela nasce na água, se transforma e vai para a terra. Mas não é só isso. Nós podemos dizer também sobre tudo aquilo que a rã nos proporciona, que a gente ainda conhece pouco. Como conhecemos pouco sobre a natureza, sobre vários produtos que a natureza pode nos proporcionar para a nossa saúde. Um deles é a rã. Eu não sei se vocês sabem, mas a carne de rã é considerada o alimento mais completo que existe, a proteína mais completa que existe na natureza, por conter todos os aminoácidos necessários, essenciais ao ser humano. Então, eu acho que é um tema interessante, relevante e que só poderia estar nesse podcast, que é o Gotas Intemporais. Olha, graças a ti, Alberto, eu tenho que dizer isso. Eu não gostava muito de rãs. Estou a falar mesmo do animal e peço desculpa, mas aprendi a ter uma grande admiração por ela. Graças a ti e a toda a equipe que está por detrás do que vamos falar hoje, porque realmente não era o meu animal preferido, mas tenho um grande respeito por ela hoje em dia, sim senhora. E vamos a isso então. Então, para além da carne da rã, por exemplo, em França, usa-se muito, no Brasil também, não é? Sim, no Brasil menos. Na França é a principal consumidora. Os países asiáticos, de uma forma geral, têm um consumo significativo da carne de rã, mas aos poucos a gente vai incorporando, né? Se você observar, a cultura ainda é muito de consumir outros tipos de alimentos. Mas aos poucos a gente vai começando a ter consciência sobre as qualidades da carne da rã, as qualidades dos produtos vinculados à rã, né? Que é um animal que é, como eu disse, fantástico. Tudo dele se aproveita. Por exemplo, eu não sei também se sabe, mas a pele de rã é utilizada para tratar queimaduras. Incrível, então é né? considerado um curativo natural, né? E com eficácia maior do que qualquer outro tipo de curativo vinculado às queimaduras. Eu ouvi dizer que no Brasil já há hospitais a trabalhar com esse método, não é? Isso. De usar as peles das Isso, rãs. existem estudos sendo desenvolvidos já há bastante tempo, mais de 20 anos, em Goiás, principalmente, é o principal celeiro, é um estado do Brasil, e que há o tratamento com a pele da rã como uma forma de curativo natural. E, obviamente, quando você fala em curativo, significa da melhoria que se proporciona à pele, e nesse sentido você pode ter outros elementos, né, outros produtos, como cremes, por exemplo, sendo desenvolvidos, e aí a nossa empresa trabalha exatamente nessa linha, né, desenvolver produtos vinculados à rã. Um deles é um creme que nós estamos a desenvolver. Um creme tipo de hidratante. Isso. Ou para queimaduras? Não. Para hidratação. Hidratação. Isso. Mas faz melhorias na pele, é isso? Na em termos pele. de hidratação da própria pele? Na hidratação da pele, contribuindo também para a alimentação a partir da nutrição celular, ou seja, da melhoria das células
da pele. Então poderá rejuvenescer a célula, digamos assim? Como ainda Poderá estamos a ter? desenvolver, eu não poderia ainda explicar em detalhes, Pois, ainda mas está. esperem as cenas dos próximos capítulos. Ainda está a ser desenvolvido então. Isso. Isso. Como já falei, existe tratamento, a partir de tratamento voltada para hospitais, né, que é queimaduras, mas também existe uma preocupação já e um início de um trabalho voltado para a produção de cremes de regeneração da pele. Eu tenho aqui o óleo, não é? É este. Que é extraído da rã. Isso, é uma glândula, um corpo gorduroso que nós chamamos, e ela é extraída através de processos biofísicos, é 100% natural, não existe nada além desse corpo gorduroso no óleo, que a gente chama de azeite de rã. Isto é o azeite de rã. Como é que vocês processam este azeite? É importante dizer também que não é qualquer rã, né? Eu estou vendo aqui a imagem da sua Não, desta não. alegoria aqui, não é desse tipo não, né? É um tipo específico, é uma rã chamada touro gigante, que é oriunda dos Estados Unidos da América. Muito bem. E a extração é feita a partir, primeiro, da retirada desse corpo gorduroso, que é uma parte da rã, né, que antes era descartada. Então, você jogava fora esse corpo gorduroso. Quando falo descartado, significa então que no mundo da indústria da carne da rã, não é? Era algo que se acaba ao lixo. Isso. E aí, a partir de pesquisas, foram identificadas as características desse óleo que podem ser aproveitadas para uma série de enfermidades humanas, né? Destacando, sobretudo, as inflamações e as alergias. Então quer dizer que este óleo, se não fosse aproveitado, não é? No fundo está a ser um reaproveitamento de um desperdício que havia da indústria da obtenção de carne de rã. Sim. É isso? Entendemos bem? Assim como, por exemplo, já existem subprodutos vinculados aos ossos da rã, a pele, que nós falamos aqui do tratamento também. Então, hoje pode-se dizer que da rã se aproveita tudo. Todos os elementos da rã, quando a gente faz o abate, o processo de abate, nós conseguimos aproveitar tudo. Alberto, já aproveito para tocar num assunto sensível, Sim. porque quando eu comecei a investigar sobre esse mundo das rãs, as carnes e todo essa envolvente, eu fiz pesquisa na internet e eu fiquei chocada com alguns vídeos que eu vi sobre o abate das rãs. A questão que eu quero esclarecer aqui com o nosso público, é que nós somos defensores, não é, que as gotas da consciência e do respeito pelo animal, independentemente se o comemos ou não, mas que haja um respeito pela vida animal. Não gostei daquilo que eu vi na internet e sei, porque nós já conversámos sobre isso, daí estares aqui no nosso podcast, que esse abate que está na internet, que eu reprovo, não se passa com a vossa equipa, não é? Sim. É importante dizer isso, né, que o abate da rã, ele é feito por congelamento. Então, você leva a rã a uma temperatura baixa, quer dizer que ela faz com que ela perca, ela hiberne, na verdade, né, ela é um animal que hiberna. Hiberna. Então, ao hibernar, ela paralisa todo o funcionamento do seu organismo. E então, ali, naquele momento, depois de passado um tempo, quando se verifica que a rã já não tem mais movimentos, já não tem mais que está hibernada realmente, né? sensibilidade nenhuma, é que se processa o abate. Infelizmente, nem todos têm essa preocupação. Então, assim, os vídeos que são colocados na internet Sim, não eu vejo correspondem... lá a congelar, mas Sim. realmente muito rudimentar, e eu fiquei horrorizado, não é? A Sim, equipa sim. também viu e, de facto... Como eu falei, assim, existem organizações, empresas que não têm essa preocupação. Não é o nosso caso. Nós temos essa preocupação, verificamos inclusive com o fornecedor a questão de como funciona o abate, como está funcionando, se realmente está seguindo as regras, porque as regras são colocadas, existem normas inclusive com relação a esse abate. A Asmarana, ela obteve, que é a empresa do nosso grupo, ela obteve o selo de inspeção federal no Brasil para poder produzir e comercializar esse produto. Então, para isso, tem todo um conjunto de componentes, de normas de qualidade que nós precisamos seguir e manter. Não é só seguir naquele momento, mas manter também. Então, todo o processo ele é acompanhado nesse sentido. Então, como é que se chama a empresa? Eu não percebi bem o nome. Asmarana Asmarana.
começa a indústria de produtos naturais. Chega uma caixa. Cada Isso. caixa. Mas vou chegar o óleo também, queres ver? Ai, eu já meu Deus. provei, mas já queria ver nada. Curiosidade, né, também, por que asmarana? Porque a primeira preocupação... Queres pegar? Aproveita, já que estamos a sim, mexer na sim, embalagem. Aí, chega. Vais apanhar uma overdose disso. Não tem cheiro, assim, odor, não... Filma bem a cara dela. Oh, meu Deus. Não fazes isso. Não é muito agradável, Não. pelo menos... É óleo. Não, mas sabe a gordura? Sim, é gordura. Não é? É uma gordura. É. Ai, mas Mas aqui... sentiste o gosto da rã? Nunca comi. Nunca comeu. Eu também nunca comi rã, não é? Isso. Mas É bastante diferente. Não é o gosto da carne da rã. A carne da rã, ela se assemelha, fica próxima ali entre a galinha, o coelho e o peixe, entre os três, eu poderia situar. Não é assim muito agradável de... Mas podes misturar com mel. Vocês podem misturar com mel. Não perde as qualidades. Não. É o ideal. É o ideal. Vocês podem tomar esse óleo com mel e também tem a versão em cápsulas. Em cápsulas, vou tomar uma. Queres uma também? É muito mais agradável. Você não já tem gosto, tomei, já tomei a minha dose. Não tem gosto. Em cápsula, está a ver? Vou tomar. Alberto, e os benefícios então deste óleo? Por exemplo, o que é que me vai acontecer agradável nos próximos segundos? Bom, estou a brincar. Não vai haver uma transformação aqui, né? Vamos começar a rã. Queres ver? Se começar... Não. A ver só posso hibernar, imagina. Não. Bom, Vamos criar um ranário. Ranário, gente, é assim que se diz. Isso, ranário é onde a gente cultiva Faz a criação aqui em Portugal já há. Já estão a desenvolver ranários, apesar que ainda somos muito tímidos nessa área, mas está em desenvolvimento e expansão, que fica aqui para quem gosta de investir em áreas novas. Os ranários estão a evoluir em Portugal, já há cursos inclusive sobre essa área, porque eu já fui investigar. E é muito interessante, assim, como negócio em si, é bem interessante pela capacidade de produção realmente da rã, né? No Brasil, a gente consegue, por exemplo, ter 2 produções ao longo do ano, pelo calor, pela questão do calor. Mas aqui no norte de Portugal é um pouco menos, então você teria pelo menos a capacidade de produção uma vez ao ano. Tem que ser para o Alentejo. Mas talvez você tenha um pouco mais de calor e consiga ter mais. Muito interessante. Mas assim, as propriedades da rã, né, como a gente colocou, da carne de rã, ela também se replicam no próprio óleo. Não todas. Mas, por exemplo, a gente conhece o ômega 3, né, que é um componente, é um lipídio importante para o ser humano e que o próprio ser humano não consegue produzir, né? Nem transformar com a alimentação, por exemplo. Então, a gente precisa ingerir de fora, e a rã tem ômega 3, e como característica principal, que a gente poderia comparar com outros óleos, como, por exemplo, óleo de peixe, o óleo de avestruz, que também tem esse gosto, viu, Tereza? Avestruz também Eu não sabia que havia óleo tem ômega de 3. Tem ômega 3, mas o óleo de rã, ele tem uma característica que é muito importante. Ele contém todos os ácidos graxos, que aqui a gente chama de ácidos gordos, essenciais. Então tem o ômega 3, o ômega 6, o ômega 9, o ômega 7, o ômega 18, o 20 e o 22. Né? Tem todos? Tem todos esses. E além da vitamina E. Então você tem um componente aqui que dentro do óleo de rã, que faz com que ele seja o mais completo conjunto de ômegas. Por isso o nome do produto ser poliômegas. Né? Porque além de nós estarmos lidando com muitos ômegas, estamos falando também de ácidos graxos poliinsaturados, que são os mais importantes, mais essenciais para o ser humano. Né? Então, a gente consegue ter outros óleos, como, por exemplo, o óleo de palma, que tem ômega 6, outros óleos, né? Mas que não tem todo esse conjunto de ômegas que tem no óleo da rã. Ok, então no fundo isto tem um complexo, não é? Sim. Desses óleos e é tomado como um suplemento alimentar. Como suplemento alimentar. Okay. E, por exemplo, o que eu tomei agora, não é? É aconselhável tomar de quanto em quanto tempo, todos os dias, ao ano quantas vezes, como é que funciona essa toma? E para que problemas de saúde é que recomenda? Isso. Como eu falei, né, antes de tudo, o tratamento com óleo de rã,
ele é importante para situações de inflamação e de alergias. Mas tem uma série de outros problemas que a gente ainda está investigando, está identificando como possibilidade de uso do óleo de rã. Qual é a vantagem dele, né? Como a gente falou, ele trabalha com a nutrição celular, ele proporciona a energia necessária às células para o funcionamento das células. E com isso você proporciona saúde às pessoas. A gente poderia destacar, por exemplo, pegando cada um dos ômegas, né? O ômega 3, que ele é composto por outros 3 ômegas, né? Que é o 18, o 20 e 22, que a gente chama de ALA, que é o alfa-linolênico. São nomes bem diferentes aí da área de química, né? O DHA, que é o docosa hexaenoico, né? Que é o ômega 22, e o EPA, que é o eicosa pentaenoico, que é o ômega 20. 20? Acho que é o 20, é isso mesmo. Esses nomes, realmente, eu não sou químico, Claro. mas meu pai conhece bem melhor do que eu, ele é o fundador da empresa, ele foi que desenvolveu a pesquisa. Vamos ter a oportunidade de falar com é importante dizer que esses componentes do ômega 3 proporcionam, sobretudo, um equilíbrio em relação ao que a gente consome de ômega 6. Porque nós consumimos alimentos, de uma forma geral, e em grande quantidade de ômega 6. Por exemplo, carne, ovos, eles têm ômega 6. E ao longo do tempo, o ser humano passou de uma situação de equilíbrio, em que ele tinha ômega 3 e ômega 6 na alimentação, para um desequilíbrio. Se fala, é comum se ouvir que hoje a proporção é de 1 para 15, ou seja, uma unidade de ômega 3 para 15 de ômega 6. Então, quando você excede o ômega 6, o que é que vai gerar no seu corpo? Todas as doenças relacionadas, por exemplo, ao coração, à circulação. Então, o ômega 3 ele traz esse equilíbrio, né? E o óleo de rã, ele contém não só ômega 3, mas também ômega 6. Então, ele já é um equilíbrio em si. Ele já traz equilíbrio em si. Uhum. Então, para as doenças cardiovasculares. Cardiovasculares. Não é? Porque normalmente as doenças cardiovasculares estão vinculadas a inflamações também, né? Então, você tem inflamações ali que podem proporcionar essas doenças. Então, se eu bem percebi, corpos inflamados é muito bom. Tudo o que é alergia, todas as alergias. De uma forma geral, além das queimaduras que nós já falamos, A queimadura é cortes, extraordinária, não é? Essa parte da recuperação. ele tem um processo de cicatrização fantástico. Fantástico. Você pode colocar, por exemplo, e existem pesquisas, já estudos sendo feitos no Brasil, com, por exemplo, o tratamento de escaras. Eu não sei se aqui no Brasil, aqui em Portugal se chama escaras também. São feridas geradas, geradas por repetição, por posicionamentos, muitas vezes na mesma... Normalmente as pessoas acamadas, não é? Pessoas até de idade ou que têm algum tipo de doença que estão acamadas, têm que ser movimentadas frequentemente para arejar, então ficam com essas caras. Isso. Mas o óleo não é para esse. O óleo também a aplicação também tópica. Eu posso passar também na pele, né? E aí, colocando o caso de ferida. Em feridas, em queimaduras, você pode também passar, né? Que a cicatrização é muito boa, muito rápida. Quem tem estas peles aqui, estas partes sensíveis nas unhas também, olha, é ótimo, não é? Olha, aproveito. Agora, para isso, por exemplo, que vai se desenvolver, ou está se desenvolvendo o creme, né? Que é uma possibilidade também de você fazer o uso e não ter tanta questão do cheiro do óleo, né? Ele também desaparece. Sim, desaparece. Eu já não estou com sabor nenhum. Desaparece rápido. Ele depois desaparece. É só mais sempre agradável ter um creme assim com aquele cheirinho. Sim. Que muitas mulheres gostam, não é? Eu acho mais agradável. Mais saudável, se for considerar saudável, a gente tem que lembrar que esse aqui é o extrato. É extrato? Extrato. Você extrai 100% do corpo gorduroso da rã. Isto pode ser tomado a partir de que idade? Desde quando nasce. Meus filhos tomaram desde que nasceram, desde de bebês. Então já há muitos anos que estão a trabalhar nisto. Sim, meu pai tem a pesquisa desenvolvida há 30 anos, né? Ele vem há 30 anos e ele vem com acompanhamento de terapeutas, de médicos há 25 anos. Então já é um trabalho de longo prazo, né? Documentado, com todo dados, documentado, não é? Com pesquisas publicadas, então tem todo um trabalho científico realmente sendo feito, né? Meu pai, ele era pesquisador da Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária no Brasil. Então o principal órgão de pesquisa. Ele era pesquisador e passou a
Ele, inclusive, se retirou, se aposentou, acho que é retirado aqui, né? Ele se retirou e foi se dedicar ao óleo de rã, né? Na época. Em termos de produtos, temos o óleo, temos O óleo em cápsula. o óleo em cápsula. Isso. Esse E aqui, tem mais algum? Ou estão a desenvolver o creme? isso. E há mais alguma coisa? Ou para já, neste momento, é isso? Nós temos hoje como produto autorizado no Brasil, com selo de inspeção federal, o óleo de rã. Esse daqui, nós ainda estamos em desenvolvimento, né, que é a cápsula. Assim como o creme e também a farinha do osso da rã. Então, também é outra... Aí a farinha do Para culinária. osso. Não, não? para alimentação também. Alimentação. Alimentação também. A alimentação que eu falo, suplementação. Fermentação. Alimentar. E já agora, qual é a parte do benefício desse do osso, dessa parte? Bom, como eu falei, a carne de rã... Porque este tem os ômegas, não é? Isso. Principalmente os ômegas. Exato. A carne da rã, ela tem uma proteína que é bastante rica em aminoácidos, né? E o osso também leva a isso. Então, por exemplo, no osso da rã tem uma dose forte de cálcio também, tem as vitaminas. Então, tudo isso vai sendo levado também para o produto, né? Então, como eu falei, da rã se aproveita tudo. Nós não temos muito essa cultura aqui, porque eu nasci em França e nós somos o país número 1 da Europa consumidora de rãs, Isso. né? Aliás, eu nasci numa terra que tem uma grande feira muito famosa, precisamente das coxinhas de rãs. E então, nessa indústria, que o seu pai foi acompanhando o desenvolvimento desses benefícios, eu gostava de saber como é que nasceu, porque já havia a indústria da carne, não é? Sim, sim. E desse produto nasce, supostamente ia para o lixo, não é? Aproveitam as peles, aproveitam os ossos, inclusive, não é? E também o óleo. E a pergunta é, como é que nasce essa curiosidade no seu pai? Que nós já vamos lá, que nós vamos ter o prazer de ouvir, mas só para ter uma introdução, como é que ele ao longo da vida, ele foi desenvolvendo, foi pensando nisso, ou foi alguma coisa que entrou na vida dele assim, de rajada? Bom, eu sou bastante suspeito, porque sou um profundo admirador do meu pai, amo meu pai. É bonito ver-se nos seus olhos. Mas isso é uma verdade Que fica gravado para a vida, não é? Vem do fundo do meu coração. Esse amor pelo pai, não é? Amo meu pai. E ele sempre procurou pesquisar pela Embrapa, né? Vários produtos. Embrapa é pública ou privada? pública. Desculpa, é pública, não é? É uma empresa pública. Uma empresa pública. Isso. E ele desenvolveu outros produtos, né? Ele pesquisou outros produtos quando estava na Embrapa, como, por exemplo, ele foi um dos iniciadores da produção de camarão no Brasil. Okay. Ele teve um projeto lá do Rio Grande do Norte, que é o estado que ele mora, que era o projeto Camarão, isso na década de 80 ainda, no começo da década de 80, e dali começou a se produzir em maior escala a camarões. Ele trabalhou também com outros animais exóticos, como, por exemplo, o bicho da seda, né? Ele teve um dos projetos dele foi voltado para o bicho da seda, que também mostrou um pouco sobre a capacidade de produzir a seda a partir desse animal. E, enfim, tem outras pesquisas voltadas para o trabalho dele. Então, essa é uma parte que eu diria que é a parte cientista dele, né? De procurar, de pesquisar, de compreender a realidade. Mas o que instigou ele, desde o começo, a pesquisar a rã foi na infância dele. Veja como é curioso, porque meu avô era comerciante em feiras, e ele acompanhava isso, né? Ele sempre gostou muito do comércio. E ele, ao acompanhar o comércio, ele vendia outros produtos, mas ele via as pessoas comercializando o que ele, na época, chamava, né, de óleo de gia. Gia é um termo popular que a gente fala para rã, no Nordeste do Brasil. Gia. E aí ele começou a ver aquilo. Por que as pessoas compram isso? Qual é a razão disso, né? E aí ele começou desde criança, isso, eu acho que ele tinha entre 8 e 10 anos, começou a colocar aquela coisinha na cabeça dele. Por que isso? Por que isso? O que é que esse animal tem de diferente que as pessoas consomem aqui para inflamação? E aí ele foi desenvolver os estudos depois já de retirado da Embrapa, já aposentado, como a gente chama no Brasil, começou a pesquisar e aprofundar os conhecimentos sobre a carne de rã inicialmente, né? E depois sobre o próprio óleo de rã.
Muito bem. Então, Alberto, e que idade é que tem o seu pai? Meu pai tem 81 anos. 81 anos, que Isso. maravilha. É, Ok. bem vividos. Ai, boa. É. Então, Então nós vamos começar, vamos passar, o nosso podcast vai correr o oceano e vai ter direitinho este querido senhor cientista, o Dr. Brandão. Olá, Brandão! Alô? Olá, querido! Tudo bem? Tudo bem. Isso, está Bom cá Eu fico mais dia. novo, né? Eu fico mais novo do que ontem. Fica mais novo Do que ontem. do Ontem que eu estava mais ontem. idade que hoje. Ah, isso deve ser do óleo da rã, só pode. Ainda bem, olha, estamos muito felizes em poder falar consigo diretamente. É uma honra para nós, que eu sei que o senhor é uma alma espetacular e para nós é muito bom falar consigo. Agradeço imenso essa oportunidade. Obrigado também, digo eu, porque para mim é uma oportunidade de ouro É falar de com ouro. vocês. Ai, obrigada. Obrigada. Senhor Brandão, diga Sim. qual o propósito de ter investigado e desenvolvido o poliômegas? Inicialmente, nós começamos a criar a RAM só com propósito econômico, não é de produzir a carne da rã e colocá-la no mercado. Mas com pouco tempo que estávamos fazendo criações de rãs, né, no ranário, pessoas iam visitar para conhecer a criação de rãs e nos diziam que tinham sido curados de algumas enfermidades, né? Então, o propósito inicial não era esse, mas com o meu preparo científico, né, despertou, então, a curiosidade científica para pesquisar o que é que essas pessoas tratavam as doenças e ficavam curadas e como fazê-lo, né? Aí nós fomos mudando o nosso foco, até que chegamos a produzir, já com a rã adulta, produzir o óleo, o azeite, né? A partir daí, nós começamos a dar ênfase aos estudos científicos, indo a laboratórios para ver o que era que continha na análise feita, né? E verificamos que, até chegarmos no poliômegas, que era o único óleo com tanto lipídio útil, o que eles chamam de ômegas, né? Ômegas 3, ômega 6, 7, 9, 10, 18, 20 e 22, são esses aí, os ômegas. E verificamos, então, nos estudos, que esses ômegas são tão importantes na saúde humana que fazem parte de todas as células, os bilhões, trilhões de células que nós temos no corpo. Daí a importância que nós demos ao estudo desses lipídios, desses ômegas, né? Tá bem assim? Expliquei bem qual foi o propósito. Inicialmente só foi de criar rã, mas com o andar da carruagem, como se diz, nós fomos vendo que tinha outra importância, né, para a vida humana. Afinal, a rã é pequenina, mas é grandiosa. Olha, uma das coisas que nós verificamos inicialmente é que a carne de rã, eu gosto sempre de dizer e se repetir, porque a carne de rã é a única que contém as proteínas essenciais ao ser humano. Existem 9 proteínas essenciais. Existem muitas das proteínas, né? A ciência diz lá que é 28. Mas o que importa é o seguinte: as essenciais, quer dizer, aquelas que o organismo precisa e não fabrica.
tem que recebê-las prontas. São 9. E essas 9, a única fonte alimentar humana que tem é a rã. Aí a importância que nós damos, né? Porque se é a única, a natureza sabe por que colocou nela, né? Na rã. Nos outros animais não tem os 9 aminoácidos essenciais. Sim, nós estamos a falar do reino animal, não é? Que a rã reúne essas condições todas. É isso. A proteína animal é a mais importante para o ser humano. Por isso mesmo, porque contém os aminoácidos essenciais, todos. Aqueles que o organismo não fabrica, precisa recebê-las prontas, de uma fonte que os contenha. E quem contém realmente, a grande maioria, é a humana, essa quantidade, né? Eu tenho até o nome delas, tudinho, dos 9 aminoácidos. Eu mandei num portfólio para o Zé Alberto e eu acho que já deu para vocês. Lá tem o nome deles tudinhos, para a gente tirar as dúvidas. Pois não. E qual é a sua grande mensagem para o mundo deste trabalho maravilhoso que desenvolveu, Dr. Brandão? Qual é a sua mensagem? A minha mensagem é que haja mais abertura por parte dos órgãos que dão fiscalização e apoio. Eles dificultam muito o acesso disso aí para os técnicos, para as pessoas, para as empresas. E, enquanto isso, a ciência não descobriu ainda outras fontes de proteína animal, né? Capaz de ter aminoácidos essenciais, úteis, altamente úteis ao ser humano. Muito interessante essa vertente, não é? Mas aos poucos nós vamos conseguindo, né? Recentemente nós tivemos a aprovação do Ministério da Agricultura aqui no Brasil. Estamos trabalhando para fazer a cápsula para ser aceita pelo outro órgão que dá assistência, né? Que é a Anvisa, que fiscaliza isso aí. Então nós estamos na fase de solicitação da licença, né? Para poder comercializar, não é? Comercializar. Isso, para chegar a mais pessoas no mundo, não é? Para poderem ter essa oportunidade fantástica que esse óleo nos oferece, não é? Nós temos uma experiência bastante grande, assim, através do tempo. 30 anos de experiência com o óleo de rã, ou o azeite de rã. Até hoje não houve mal a ninguém. Não causou dano em ninguém. Só fez bem. Depois é o seguinte, o azeite de rã já foi usado por pessoas de todas as idades, desde criança, adolescente, adulto e idosos. Todos. Nunca houve um problema de dar um dano. Não, nunca houve dano, só fez bem. Muita gente foi curada de asma, inclusive é uma coisa que eu queria informar a vocês. O nome da minha empresa, Asmarana, vem daí. Rana, em latim, curando asma, né? Rana, asmarana. Porque foi a primeira enfermidade que nós verificamos que, de fato, contribuía para a cura. Então vocês são a primeira equipa cientista relativamente a esse desenvolvimento cientista da rã, relativamente ao mundo da rã, não é? Possamos falar, Mas parabéns. Tem que ganhar um prémio Nobel. Eu não sou médico, sou agrônomo. Então, a minha parte era mais produzir a rã, né? Mas, com o tempo, eu fui levando o óleo, os resultados que a gente tinha, para os médicos estudarem, né?
E a conclusão que chegou a isso é que o lipídio, ou a gordura da rã, é rica em todos os graxos essenciais. Também, olha, tem a carne, tem a proteína essencial. Só a carne de rã, somente a carne de rã tem isso, né? E o óleo extraído da rã também tem todos os ácidos graxos essenciais. Aí não é mais a proteína, são lipídios, né? A gordura da rã. Aí fomos nós que desenvolvemos bastante esse estudo e chegamos a essa conclusão. Então, são 22 átomos de carbono ligados, cada um ligado a uma cadeia que contém hidrogênio e oxigênio e a fonte de ácidos graxos que é que complementa os ômegas, né? E é uma coisa tão simples, Tão simples, não é? E disso. tão importante para a humanidade. Vamos ter que nos despedir por grande pena minha, mas com certeza vamos ter a oportunidade de falar mais consigo. Eu dou-lhe um grande abraço intemporal. Vamos levar essa mensagem ao mundo. O mundo agradece esses 30 anos e toda essa dedicação, esse projeto espetacular que o senhor desenvolveu. Muita gratidão e vida longa, vida eterna para si e até breve. Obrigado, doutor. Até breve. Muito obrigado por a oportunidade de estar conversando alguma coisa sobre a rã. Agradecemos. É só falar aqui, pai, muito obrigado. Eu já tinha expressado aqui antes a minha admiração pelo senhor e só reforço essa admiração. Que lindo, lindo. Obrigado. Beijo, pai, te amo. Até breve. Doutor Brandão, muito gosto também e obrigada pelo seu servir à humanidade. Até à próxima. Até a próxima. Eu que agradeço também a você e um dia que puderem vir ao Brasil, estão convidadas para conhecer o nosso produto. E Portugal também espera por si. Esperamos por si de braços abertos. Até breve. Até breve. Obrigada. Um lindo dia. Um lindo dia. Isso. Soube a pouco. Que delícia ter esta pequenina conversa, não é? Com uma pessoa que trabalhou tanto tempo, tantos anos, e ainda trabalha, não é? Para este produto chegar a mais pessoas. Ele disse que por causa da asma, eu tenho um sobrinho com asma e outro com problemas alérgicos e acho que vou ver se consigo introduzir, não é? Essas melhorias, se eles têm melhorias. As crianças assim não têm nenhuma dificuldade, né, em tomar o óleo, porque não tem o costume ainda, mas ficam bem à vontade. Normalmente não tem rejeição. Sim, quanto menores, mais fácil. Quando uma gotinha de mel, ela vai ser até um meio para facilmente. Fica mais fácil. Uma gotinha de mel. Foi realmente extraordinário, não é? Ter um pai. O Alberto, ficas muito emocionado, sim, não é? Ainda por cima está longe. Sim. Querido. É verdade. 30 anos, não é, da vida dele a este projeto. E é bom que nós realmente mergulhamos nesse mundo para perceber um pouco mais sobre esse complemento alimentar, não é? Porque no fundo é um complemento alimentar e que devíamos, então, todos os dias devíamos tomar, não é? Pelo que eu percebo. Aliás, a sugestão, respondendo a pergunta da Tereza, né, é que se tome 3 vezes ao dia o óleo, né, enquanto estiver no tratamento, depois faz uma manutenção tomando 1 vez por dia. Então, assim, enquanto você está numa crise, por exemplo, não 3 vezes ao dia. E depois a manutenção é tipo 2 vezes por ano? Ou, sim, então, pode ficar mantendo, né, como uma forma de também estar alimentando o organismo, né? Como a gente falou, o óleo de rã é um alimento, na verdade, né? E contribui para a saúde. E é tão importante, como foi destacado, né, por ter todos esses benefícios aí que são gerados.
Em termos de distribuição, no Brasil já está a ser distribuído e vendido. Sim. Aqui na Europa está o Alberto a tratar de colocar na Europa, Isso. através de Portugal, por isso é que o Alberto está cá. Isso, não exato. é? Exato. E estão a tentar obter os licenciamentos todos das AIs, Isso. porque isto cumpre, não é? Sim. Senão já não estaria comercializado noutro país, mas calculo que agora aqui em Portugal estão a legalizar o produto, é isso? Sim, exato. Então a gente está trazendo o óleo para cá, para a Europa, e o caminho realmente tem que ser o caminho todo de um processo, né, de autorização, como a gente já fez no Brasil. Né? No Brasil nós passamos muitos anos, inclusive, para obter não só o selo de inspeção federal, que é o CIF, que é o documento que permite, mas também a própria autorização de comercialização do produto. Então hoje é um produto que é comercializado no Brasil já há algum tempo, né? E aqui na Europa a gente vai estar trazendo para o público, né? Ter acesso a esse produto. Mas se alguém estiver interessado, os nossos ouvintes estiverem interessados em experimentar, em comprar o produto, pode fazê-lo, vem diretamente do Brasil para cá. Isso. Como é que podemos fazer isso? Podem contactar a empresa, né? A gente pode disponibilizar os contatos aqui da empresa. Vamos deixar então. Registrado, né? E enfim, a gente pode trazer o produto. Ok, então vamos deixar debaixo na descrição, não é? Na descrição deixamos esses contactos todos, que assim o nosso querido e a querida Intemporal poderá encomendar, não é? O produto vindo diretamente do Brasil até nós aqui na Europa podermos ter um acesso direto, não é? Fica assim isso. combinado. É isso. Alberto, olha, eu sei que ainda há muito mais para explorar. Eu tô triste, viu? Eu não respondi as perguntas ainda do Ask. Vamos fazer isso. Vamos, a Ângela que Eu gosta achei muito... que tinha esquecido. Ai, mas vamos. Este jogo que é o Ask Game, as pessoas já viu como nos têm acompanhado. Viu como eu tô atento? Tô acompanhando. É um jogo Tu és o nosso bilingue. fã. Tu és o É, nosso fã. sim. Das gotas intemporais. Sim. Muito bem. Vamos Olha, lá. estás a ver? É-te permitido fazer download de um conhecimento ou competência que queiras. O que escolhes e por quê? E se eu pudesse ter um conhecimento ou uma competência, eu buscaria conhecer como fazer que sumisse o mal do coração humano. Né? Acho que era um conhecimento que a gente precisaria desenvolver. Não era? E eu acho que o Gotas Intemporais tem muito desse papel. Vocês estão me seguindo por aí. Mas já... Eu nem preciso dizer porquê, né? Eu acho que a gente viveria melhor. Todos nós. Olha, obrigada, Alberto. Obrigada. Ai, que engraçado. Eu acho que subiu foi a responsabilidade. Mas vocês fazem muito bem. Estão fazendo muito bem esse caminho. Muito obrigada, Alberto. Foi um prazer. Sabemos também, por uma breve conversa que tivemos anteriormente, que se calhar vai voltar cá, porque é professor, trabalha muito na área de gestão de empresas, gestão do tempo, e o tempo é sempre um contratempo para as pessoas, e se calhar seria muito interessante, não é? Convidarmos outra vez. O tempo é intemporal. Para nós é intemporal. O tempo está ali presente no nome de vocês, né? Na marca de vocês ali. E por cima, já viste? É o nosso primeiro homem. Verdade, estamos tão contentes. Que orgulho. Primeiro convidado homem. Quebrou. Obrigado. E olha, aproveitamos para os nossos intemporais que se conhecerem projetos interessantes, pessoas interessantes, homens, para virem aqui ao programa, porque nós precisamos dar voz também aos homens, que há muita coisa, não há aqui homens nem mulheres, somos todos uma só raça. Isso. E então temos mais homens também a representar, não é? E darem as suas sensibilidades e os seus saberes também, não é? Sejam bem-vindos, que sejam bem-vindos. Assim como são bem-vindas as mulheres, também são fantásticas. E as crianças, as minhas gotinhas, que nós vamos ter. Sim. Nós vamos ter, prometo. Alberto, foi um prazer, adorei. E até à próxima. Muito obrigado, o prazer foi todo meu. Obrigada, e até a próxima. Alberto. E um grande abraço intemporal para vocês todos. Até breve. Até breve. Obrigada por vivenciares mais uma viagem das Gotas Intemporais. Esperamos que este momento tenha sido uma experiência enriquecedora, repleta de sabedoria e inspiração. Encontramos-nos novamente na próxima quinta-feira. Até lá, um forte abraço intemporal.